Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje com o Matheus, essa figura ilustre, Boa noite. um cara que eu respeito bastante aí e é um grande amigo de ministério também. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre egocentrismo, um problema que eu tenho e que o Matheus já dominou, então por isso que ele foi meu convidado, né? Eu estou no problema, ele já superou. Vim como especialista. Exatamente, ele vai analisar meu caso, mas brincadeiras à parte, o papo aqui é sério. Nosso bate-papo aqui vai rolar basicamente em cima disso, né? O que é o egocentrismo, como que a gente pode biblicamente resolver essa questão. Mas, assim, só para a gente começar então o nosso bate-papo, como que você, Matheus, define egocentrismo? O que é egocentrismo? Na minha cabeça eu encaro de uma maneira muito simples, assim. É o ego no centro das coisas. Porque é o que a palavra fala, né? Egocentrismo, assim. É É, o meu ego. é a É, etimologia da palavra ego. é que eu não sou uma pessoa tão estudada, né? Com a etimologia da palavra. Mas é isso, a palavra já fala. É o egocentrismo. A gente fala muito, por exemplo, no antropocentrismo, é o homem no centro das coisas, assim, né? Eu acho que é, né? Sim, sim. Então, o egocentrismo é o nosso ego no centro das coisas. Ou o ego de alguém, no caso, né? Mas no contexto de reflexão cristã, é o nosso ego como um problema, porque ele está no centro das coisas. E eu não sei, eu tava pensando nisso também. Será que egocentrismo é a mesma coisa que egoísmo e egolatria? E vai aparecer um monte de coisa. Mas eu não sei se você tem essa percepção também, mas tudo gira em torno do grande problema da nossa percepção enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas aqui na Terra. Porque eu tava pensando, quais são os problemas, né? A gente tá falando, tentando definir egocentrismo, mas ele tem vários nomes disfarçados, né? Uhum. Isso é doido, porque o egocentrismo, ou aí eu vou colocar assim, a adoração do eu, né? Do ego. Isso se mostra, por exemplo, na ansiedade. Isso se mostra na cobiça. Isso se mostra na. Se a gente parar para pensar, é muito grande. Uhum. Então, acho que é um problema que sorrateiramente ele vai se manifestando em várias áreas, em várias esferas da nossa sociedade, né? Não sei se você tem essa percepção também. Sim, inclusive, quando a gente combinou o tema do que a gente ia conversar, eu estava pensando e tentando desenrolar o assunto na minha cabeça, né? Eu me vi muito esbarrando em outros assuntos, assim. Sim, Porque, por exemplo, às vezes eu tava pensando e eu me perguntava, mas peraí, isso daí não seria orgulho? Isso daí não seria idolatria? bate muito E as orgulho. coisas elas se misturam muito, assim, porque, tá, egocentrismo como palavra, é o ego no centro das coisas. Isso. Agora, egocentrismo como pecado, é uma das mil facetas de um problema do nosso coração que é adorar a si mesmo, assim. É a gente se colocando em primeiro lugar e isso tendo vários ecos, vários reflexos, que são mil e um pecados. Inclusive você falou pecado de cobiça, de, de Avareza. avareza e outras coisas, mas eu acho que dá, a gente vai caminhar mais para lá em outras partes da conversa, mas acho que até em coisas que parecem problemas negativos, por exemplo, falta de autoestima, também é egocentrismo, de certa forma. Não necessariamente, mas coisas negativas que a gente sente sobre nós mesmos, às vezes também são egocentrismos, porque é a gente pensando demais em nós mesmos. E isso é doido. Porque é exatamente essa a questão. O egocentrismo, ele tem muito a ver com uma distorção da cosmovisão que a gente tem, né? Porque gosto muito das doutrinas do calvinismo, né? Acho que você gosta de algumas Simpatizo, também, né? simpatiza, né? E eu gosto muito quando a gente entende, por exemplo, a natureza totalmente depravada do homem, que isso não é exclusivo do calvinismo, isso é bíblico, na verdade, né? Calvino sistematiza ali e tudo mais. Mas quando a gente entende que o ser humano é um ser humano, é um ser extremamente pecaminoso e totalmente miserável, quando eu tenho essa percepção sobre mim mesmo, vai ser muito difícil eu me colocar no centro de todas as coisas. Porque eu vou entender que eu não mereço estar no centro de todas as coisas. Eu não tenho essa presunção. Né? Então, a gente consegue diagnosticar, nessa pequena introdução que a gente está fazendo aqui, primeiro que egocentrismo é um pecado, é muito mais do que uma simples
característica ou um simples desvio de personalidade, ele é um pecado justamente pelo segundo ponto, porque coloca o ser humano num ponto que ele jamais teve na face da humanidade, né? E aí, talvez antecipando um pouco a conversa, mas se não a gente edita aqui. Isso se reflete. Aliás, eu vou levantar uma pergunta aqui, né? Como você percebe a atuação desse pensamento egocêntrico na sua vida? Pergunta mais pessoal, depois a gente tenta abranger um pouco mais, mas quais são os problemas do Mateus? Pasmem, Mateus tem problemas com o egocentrismo. Nossa, olha só. Surpreendente essa, hein? Clickbait do caramba esse. Olha só no que deu. Cara. Como que é a sua história com o egocentrismo, Mateus? Isso que a gente já falou sobre como o ego se acaba esbarrando em outras coisas, eu vejo muito nas minhas próprias orações, assim, quando eu vou confessar pecados, às vezes eu tenho dificuldade de como chamar o meu pecado daquele dia, assim, eu fui orgulhoso, eu fui idólatra, eu fui egocêntrico. Normalmente eu cito todas as palavras porque, de alguma forma, assim, esbarrou em tudo. Esbarrou em tudo, assim. Mas o egocentrismo, o problema do egocentrismo na minha vida, assim, de eu ser uma pessoa egocêntrica, é um problema de idolatria. Eu sou a minha prioridade e todo o resto gira em torno disso, de mim mesmo. Agora, mas respondendo essa pergunta de maneira prática, muito prática, assim. O meu ego atrapalha o meu serviço, mano. Porque o meu serviço na igreja, né? E o meu amor ao próximo, o meu me doar ao próximo. Porque é um negócio que eu falo muito até com a minha namorada, quando a gente tá... Com a minha namorada, né? As pessoas não conhecem minha namorada. A Bia. Eu falo muito disso com a Bia. Quando a gente vai falar desse problema. Eu fico tão ocupado pensando em mim mesmo o dia todo, que eu não tenho tempo pra pensar nos outros, assim. Tipo, desculpa, Davi, eu sei que você tem problema, mas eu não tenho tempo pra pensar em você. Porque eu já gasto muita energia pensando em mim mesmo, assim. Não dá, não tem espaço. Não sobra tempo. Não só nas 24 horas, mas na minha saúde mental pra me preocupar com você. Porque eu já gasto tempo demais me preocupando comigo. Então, de maneira prática, hoje, o ego no centro das coisas, na minha vida, é um problema, claro, no modo com que eu demando a minha energia. Eu sou extremamente idólatra e isso contamina o modo com que eu me relaciono com as outras pessoas. E você citou aí a Bia, o egocentrismo afeta também o seu relacionamento, assim, namorado e namorada, porque eu vou falar um pouco também dos problemas pasmem, eu também tenho problemas com egocentrismo. Vou falar dos meus problemas também, mas como você consegue dar algo mais palpável para a gente entender como que o egocentrismo atrapalha o seu namoro? Bom, primeiro que assim, na minha vida em geral, o meu namoro acaba entrando no pacote da minha idolatria. Inclusive, eu já até conversei disso com você uma vez pedindo oração, que eu tenho problema de idolatrar o meu relacionamento. Não porque ela venceu as barreiras do meu pecado, mas porque ela se tornou parte do meu pecado. Eu gosto dela, eu a amo, eu quero me casar com ela, então... Olha aí, mais um, hein? Mais um clickbait. Eu quero me casar com ela, assim, então ela faz parte das coisas que se tratam de mim, no final das contas. E aí, respondendo a sua pergunta, como isso afeta o meu namoro? No momento que eu começo a me relacionar com ela, como se tratasse de mim. É como se a nossa relação, a nossa interação e a nossa vida a dois, um dia, fosse se tratar de mim, dos meus prazeres, das minhas intenções, dos meus sentimentos. Ela perde um pouco o aspecto, não estou imaginando aqui, não estou na sua mente, mas ela perde um pouco o aspecto pessoal de Beatriz e se torna, tipo, a minha namorada. Exato. É exatamente isso. É um negócio até que eu falo muito comigo mesmo. Eu gosto de falar sozinho, né? E é um negócio que eu me exorto muito, assim, você não tá percebendo, mas você tá deixando de vê-la como um indivíduo, assim. A Beatriz, a pessoa que mora em tal lugar, que tem tantos anos, que tem uma X família. gostos, tem uma família, ela é um ser humano. E eu me relaciono com esse ser humano, eu deixo de olhar ela desse jeito, e ela começa a ser a minha namorada, assim. E como minha namorada, ela é uma pessoa que tem que atender as minhas expectativas o tempo todo. Então, isso afeta completamente o meu namoro, porque
parece algo bom, parece... Não, mentira, não parece algo bom, mas parece Eu bonito entendi. assim, né? Ah, eu idolatro a minha namorada porque eu gosto tanto dela. Não, não. Isso é tão ruim, o pecado corrompe tanto, que corrompeu o meu sentimento, assim. Muitas vezes eu já me vi passando por isso. Parece bonito que eu gosto muito da Bia, mas o fato de eu ser egocêntrico e idólatra fez com que eu corrompesse esse sentimento. E ela passa a ser uma pessoa abstrata, né? A minha namorada. E como minha namorada, ela tem que se comportar à altura, de alguma forma. Assim. É doido e pode ter muitas pessoas que não concordam com essa minha. Muitas pessoas colocam como chatice que eu vou falar. Mas eu acho muito, cara, problemático. Casais que um chama o outro de vida. Cara, eu sei que pode parecer um negócio bobo, e às vezes o cara fala, talvez sem muita reflexão prévia. Mas quando você fala pra sua namorada que ela é a sua vida, cara, você tá colocando um. Você tá idealizando nela algo que essencialmente faz com que você esteja vivo, né? Tipo, ela se torna algo muito apegado a você. E eu sei que pode parecer uma besteira, mas quando eu chamo alguém de vida, eu tô falando que, meu, você faz parte de mim de uma proporção que sem você eu não vivo. E, cara, isso fere o pensamento cristão. Né? Eu sempre falei pra Mayara, e acho que nos meus votos de casamento eu disse isso, que ela nunca seria o motivo máximo da minha existência. Eu não disse com essas palavras, eu acho, mas disse alguma coisa nesse sentido. Uhum. Porque se eu chamo Maiara de minha vida, meu, onde que entra Cristo nisso? Se eu sou um cristão, minha vida é Cristo. Né? A Maiara, a minha esposa, está junto comigo para que nós juntos glorifiquemos a Cristo. Ah, Davi, você está dizendo que a Maiara não tem um vínculo com você? Ela tem um vínculo comigo. Ela tem um vínculo de família, que isso a Bíblia deixa muito claro várias vezes que é algo primordial. Mas o meu vínculo vitalício, se eu posso colocar assim, o vínculo que mantém a minha vida é Cristo. Se algum dia a Mayara se for, sei, pegou aí Covid, faleceu, a minha vida continua existindo e continua existindo para a glória de Deus. Por isso que a gente volta naquela questão. Quando eu entendo que eu sou um ser humano totalmente caído e depravado e a Mayara também é assim, eu vou olhar e falar, poxa, a minha vida não é essa pessoa depravada, caída e pecadora, minha vida é Cristo. E nós juntos vamos glorificá-lo melhor. Então, pode parecer uma chatice, mas se você chama sua namorada, seu namorado de vida, Se chama, já fechou o vídeo faz tempo. não dá dislike aí. Mas só pensa. Você quer chamar de vida, chama, mas entenda que ela não é sua vida. Tá? Você vai estar agindo com em verdade fazendo isso. Legal. Mas, dito isso, assim, legal isso, interessante. Mas como então isso se aplica no seu casamento? Assim, como esse problema que você já admitiu que tem no seu coração de ego contamina ou prejudica o seu casamento com a Mayara? Cara, o Wesley uma vez falou pra mim, e deve falar pra todo mundo que tá nessa fase de namoro e tudo mais, algo que é muito verdade. A gente descobre o quão egoísta a gente é depois que casa. Você acha que você é egoísta agora, Matheus? Espera você casar. Porque é incrível, porque são dois mundos diferentes, duas esferas diferentes habitando na mesma casa, e você vê que a nossa casa aqui não é grande, né? Então imagina, duas esferas de vida totalmente diferentes convivendo no mesmo espaço. E aí, cara, vira uma briga, por mais que não declarada, de egos. Como é que a gente vai resolver os nossos problemas? Como é que a gente vai decidir o que é ou não importante? Como é que a gente vai tomar decisões? Na dúvida, qual decisão a gente vai tomar? A decisão do Davi e a decisão da Maiara? E aí rola, né, trazendo para o casamento, eu tive muito problema com isso. Porque eu sempre ouvi, a gente aprende isso, que o homem é o cabeça do lar. Então, casei pensando, meu, as decisões eu que vou tomar e eu que vou tomar. Poucas. Poucas, né? Eu sempre soube, né, que a Mayara era alguém
capacitada por Deus, não casei com uma Zé Ninguém, né? Maria Ninguém, né? Não sei como é que. Eu sabia que eu sempre soube que ela tinha capacidades espirituais e intelectuais para tomar decisões, mas eu pensei, dentro do meu lar, eu sou o cabeça. E depois que casou, Ih, rapaz, aí que são elas. Porque, e aí, cara, olha só como é doido isso. A gente entra no parafuso. Porque, por um lado, a gente ouve na Bíblia que nós precisamos ser o cabeça. E a gente ouve no discurso secular dos seus amigos do trabalho, pessoal da internet, que quem manda é a mulher. E aí você fala, pronto, agora é o ego da mulher e o meu ego aqui no jogo e eu vou ter que ganhar. Só que aí, cara, que é fascinante, porque, como eu disse, no casamento nós estamos juntos, em qualquer relacionamento, né? Entre um homem e a mulher, ambos estão juntos para glorificar melhor a Deus. Tem sido um processo doloroso, porque é um processo doloroso, custoso, mas muito gratificante, de Deus me fazer perceber que o fato de eu ser cabeça não quer dizer que eu vou tomar todas as decisões da minha casa, mas quer dizer que eu vou pastorear a minha mulher. Quer dizer que eu vou tomar conta da vida espiritual dela. Quer dizer que eu vou ensiná-la cada vez mais a tomar decisões bíblicas. Isso é ser o cabeça. É ser muito mais um pastor do lar do que ser um ditador que diz o que vai ser feito ou o que não vai ser feito. Esse processo no casamento é fascinante, cara, porque é sobrenatural. Eu fico imaginando se não fosse a atuação do Espírito Santo na minha vida, ah, lidando com essas questões de ego, as coisas seriam muito mais complicadas, né? Você sabe que eu estou envolvido com a área de ensino, eu tô dando as escolas dominicais aí há quase 2 anos, e o ego é um adversário ferrenho, até nisso. Por isso que é incrível. O ego, ele consegue transformar algo que é bom em algo ruim. Eu tava pensando sobre isso e falei, meu, que absurdo. Olha o poder, a periculosidade de se dominar pelo seu ego. Eu dou aula todo domingo. E todo domingo tem pessoas que curtem, tem pessoas que comentam, tem pessoas que falam, poxa, que aula abençoada. E cara, eu preciso orar muito para que isso não suba para o meu coração. Para que eu não veja aquilo ali e pense, caramba, Davi, você é bom. Você preparou uma aula boa. Olha, Davi, você não gaguejou em momento nenhum, sua dicção foi perfeita. Davi, a iluminação estava boa. Davi, você foi engraçado. Cara, como é difícil lutar com o ego. tentador, né? É tentador demais. Acho que eu já dei esse exemplo em alguma das aulas com os jovens. Teve um professor do seminário, Pastor Átila, um dos meus pastores favoritos. Pastor Átila, se o senhor algum dia assistir esse vídeo, um grande abraço. Se chegar no Átila esse aqui, meu Deus. Eu pinto com meu cabelo de rosa, assim, o Átila... Rolou. Esse é o clickbait, tá definido. Tá definido. Mas ele disse que não tinha nada mais prazeroso na vida do que descer do púlpito com aplausos. E ele foi além. Ele disse, isso muitas vezes era mais prazeroso do que o sexo. Caraca. Cara, você vê como o ego é um grande inimigo que nos abraça de uma maneira muito sorrateira. A gente não percebe. Às vezes a gente está aqui lutando contra grandes problemas, contra inimigos mais distantes. Às vezes você está lutando contra a pornografia. Você está lutando contra a preguiça. Você está lutando contra vários pecados, mas você não percebe que a raiz deles é uma só. E que está aqui, ó, abraçado com você. Que é você amar mais a você mesmo do que a Cristo. Isso é doido. Isso faz uma explosão na mente, cara. É interessante que você falando isso tudo me veio assim que talvez isso explique até como é possível a gente, no contexto de igreja até, fazer as coisas certas pelos motivos errados, assim. Como é Sim. possível um pastor, por exemplo, né, já que você falou de ensino, como é possível um pastor pregar corretamente, fazer o trabalho dele corretamente, com zelo, e ser pecado,
assim, no coração dele ser pecado. Como isso é possível? E a resposta é isso, né? É o ego, assim. É o ego. Como essa matemática consegue fechar, né? Como é que essa conta fecha? Eu tô fazendo algo bom, mas que no meu coração ficou ruim. Por quê? Porque eu não fiz pra glória de Deus. E aí a resposta parece pronta, mas é profunda, porque o que me move, isso é um negócio que eu me pergunto bastante, assim, sei lá. Demagogia. Sem demagogia, essa é a palavra palavra legal. mesmo. Sem demagogia nenhuma, assim, eu sinceramente me pergunto de verdade, frequentemente, assim, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, assim? O que tá me movendo? E é triste admitir que boa parte das vezes que eu me faço essa pergunta, eu não consigo responder pra glória de Deus, assim. Às vezes eu tenho motivações erradas no meu coração. E isso é muito, muito grave, assim. Acho que é mais grave até do que pecados feios, porque os pecados feios, eles, como a palavra já diz, eles são feios, eles fedem, eles são ruins, as pessoas percebem, as pessoas te exortam. Agora, um pastor, por exemplo, que fala, que sente o que o Átila falou, por exemplo, ninguém sabe, ninguém percebe. Então, te consome sem ninguém nem saber que está te consumindo. E ainda falando sobre o egocentrismo, interessante que antes da gente começar a gravar, tem outro viés que você colocou, né, do egocentrismo. Não é só eu me achar o melhor professor de todos, eu me achar o melhor cellista, Violoncelista. E aí você vai falar disso aí, porque você te prometi. Quer falar primeiro disso aí? Pode terminar a ponte que eu conto. Tá, não, porque você estava falando que tem um lado oposto, né? De quando você se sente o pior de todos e como que você vê isso também já dentro do egocentrismo. Assim, antes de contar o meu caso, eu acho que todo esse problema que a gente vai entrar agora, que foi o meu problema por muitos anos, ele flui de um entendimento errado, tanto do que é o egocentrismo, quanto do que é a humildade. E acho que essa, no final das contas, vai ser a chave da questão. O que é humildade? Se a gente não entende de verdade o que são essas duas coisas, o que é o pecado e o que é a humildade verdadeira, a gente luta contra um inimigo falso, na verdade, porque a gente está batendo no espantalho. E aí eu passei por isso por muitos anos, porque eu nunca tive muita noção do que era a verdadeira humildade, assim, do que era viver em santidade nesses assuntos. Eu achava que eu sabia, eu não sabia. Isso me deixou vivendo em pecado por muito tempo, porque ser violoncelista, ser um músico, é uma profissão de performance, né? Assim como ser um atleta, assim como ser, não sei, um apresentador de programa, qualquer coisa que você tem aquele momento para fazer e aquilo é o seu trabalho, sabe? Você não tá 6 horas mexendo numa planilha. Se você errar, você conserta. Não. O seu trabalho é aquele momento. Trabalho de performance, como um atleta. Um narrador que tá ali pra narrar um jogo ao vivo. É aquele momento. Acho que a ginasta olímpica na Olimpíada é o melhor exemplo que tem, assim. Ela tem aqueles 4 minutos para fazer o trabalho dela. De 1 ano, 2 anos. De anos, assim. E esse tipo de trabalho, ele é cruel num nível de você estuda, e se você tiver no dia ruim, talvez não dê certo. Nossa. E isso coloca uma pressão muito grande, assim, na cabeça, no psicológico. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque nos meus estudos, eu tinha muito medo, assim, e talvez entre em outros assuntos de ansiedade e tal, que não vem ao caso agora, mas eu tinha muito medo de se eu ia conseguir, na hora do vamos ver, fazer aquilo que eu tava estudando pra fazer. E aí, às vezes, eu tava estudando e gostando do que eu tava fazendo, e eu começava a pensar, eu toco bem pra caramba, assim. Nossa, eu sou muito bom. Caraca, eu vou arrasar, eu vou deitar, assim, vai ser muito bom. Aí a minha mente falava assim, Matheus, você tá pecando, você não tá percebendo como você é egocêntrico. E aí, aqui que tá a questão, por que eu tô falando tudo isso? O que eu fazia como solução pra frear esse meu ego? Eu começava a fazer um exercício mental do que tava ruim, pra baixar minha bola. Então eu falava, Matheus, você toca assim, olha isso aqui, olha o que você acabou de fazer. Assim, você é burro, cara. Quem você tá pensando que você é? E eu achava que isso resolvia o meu problema do meu ego, porque eu tava conseguindo ver no que eu era muito ruim. Então eu me achava pra caramba. Dava um choque, né? Porque você tava muito bom assim, e toma. Um choque de humildade, assim, um choque de pé no chão, assim. Eu tô me achando pra caramba, tô ficando arrogante. E eu começava a acabar comigo mesmo. E eu não percebi, Davi, por anos, que eu tava cometendo o mesmo pecado.
só que na outro lado da moeda, assim. Olha só. Porque no momento em que eu começava a me convencer de que eu sou o pior violoncelista do mundo, primeiro que eu tava destruindo minha cabeça, né? Eu tava me deixando em frangalhos para na hora do vamos ver fazer o que eu tinha que fazer, mas eu tava pecando com o mesmo problema, que era tudo se tratava de mim. Tudo se tratava de mim, eu tava ali no centro das coisas, no centro do meu dia, no centro do meu trabalho. E a minha performance era muito importante porque se tratava de mim, não só porque era meu emprego. Isso é grave, talvez quem esteja assistindo também passe por isso, porque a gente confunde egocentrismo com arrogância. E não é, e esse é o ponto. Uma pessoa egocêntrica, ela pode ser arrogante? Pode, e a maioria costuma ser. Mas uma pessoa que também não consegue ver coisas boas em si, uma pessoa que tem problemas de ver suas qualidades, de ver de admitir que é bom em alguma coisa, também pode ser egocêntrica. Porque, olha isso, assim... Acompanha comigo aqui. No próximo episódio. Egocentrismo não é você se achar muito. Egocentrismo é ter o seu eu no centro das coisas. E se você tem um problema de ficar o dia inteiro se achando horrível, você está pecando no mesmo problema do arrogante, que é tudo se trata de você. Ou seja, em outras palavras, e talvez em outro assunto também, a falta de autoestima, no sentido de egocêntrico, dos egocêntricos, é tanto um problema quanto quem tem a autoestima muito elevada. Assim. Porque ter uma autoestima, ter um ego santificado por Deus, assim, ter uma verdadeira humildade, não é não se achar, é pensar menos em si mesmo, assim. E aqui eu até cito um livro que a gente conversou bastante, que é o Ego Transformado, do Tim Keller. Esse livro mudou a minha vida nesse assunto, justamente porque ele fala isso. O Tim Keller fala: a humildade do evangelho é pensar menos em si mesmo. Não é pensar muito e não é pensar pouco. É não pensar em si. Isso mudou a minha vida. Porque eu descobri que para tratar o meu ego eu não precisava deixar de admitir que eu sou bom no que eu sou bom. E não precisava ficar martelando que eu sou ruim no que eu sou ruim. Eu precisava parar de pensar em mim mesmo, assim. Eu precisava parar de ter o meu eu. Entender que não se trata sobre você. Exato, não se trata de mim. E é isso, assim, isso não é um problema resolvido no meu coração, mas Deus tem tratado e começou a tratar muito mais depois que eu entendi essa questão, Davi. Não se trata de mim, assim. E acho que esse é um problema que talvez, eu arrisco dizer que é de quase toda a igreja, porque se você admite na igreja que você é muito bom em alguma coisa, as pessoas vão dizer que você é arrogante. Vão te olhar torto. Porque a gente não entende o que é a verdadeira humildade. A gente acha que alguém admitir que é bom em alguma coisa é falta de humildade. Não é. Humildade não é você não se achar bom em nada. Por exemplo, se eu te elogio, você entende muito desse assunto, Davi. Você ser humilde não é você falar, não entendo nada, para com isso. A gente acha que é, mas não é. Humildade é você escutar isso e tá bom, obrigado, mas, tipo, primeiro, glória a Deus por isso, mas dane-se. Dane-se porque eu tô ocupado demais com coisas importantes para pensar em mim mesmo, assim. Não é algo relevante, né? Então, o modo com que a gente lida com o elogio também aponta isso, assim. Na minha opinião, eu tô arriscando aqui, igreja, que vocês talvez tenham o mesmo problema que eu, assim. Vocês entendem errado, assim como eu, a gente, né? Nós entendemos errado o que é o ego, o que é a verdadeira humildade, e quando a gente tenta lutar contra esse problema, a gente bate no espantalho. Você falou um negócio muito legal aí do livro do Tim Keller. Eu estava ouvindo uma entrevista do Jonas Madureira, que é outro cara fascinante. Ele fala, né, escreve Inteligência Humilhada, trazendo essa questão que humilhação não é se achar o piorzinho de todos. Humilhação é você se colocar no seu devido lugar, entendendo que, meu, Deus é superior, que Cristo é superior. E aí, voltando um pouco, né, seguindo a sua linha de raciocínio, nessa entrevista, ele fala que Cristo não te proíbe de amar a sua família. Ele não te proíbe de se auto-amar. Ele não te proíbe de amar o seu trabalho. Mas ele diz que você deve amar a Cristo acima de todas as coisas. Eu acho que essa questão do ego tem muito a ver com isso, essa falsa humildade que a gente está colocando aqui. Não sei se falsa humildade é o melhor termo, mas é esse caminho secundário do egocentrismo, colocar assim, o caminho por baixo, resvala nisso, né? Eu posso admitir que eu sou bom em algo, mas eu tenho que entender que, acima disso,
eu preciso ter uma vida que mostre, que revele, que almeje a Cristo. Se eu for elogiado, e eu confesso, é um problema que eu tenho muito problema com elogio. As pessoas, ai Davi, você isso, você aquilo. Cara, eu preciso orar, porque eu realmente me coloco num patamar que eu não tenho. Mas a Bíblia nos mostra, assim, claramente qual que é o antídoto. É colocar a Cristo, a Deus acima de todas as coisas. Daí vem um cristocentrismo, né? Uhum. O nosso culto, olha só como isso até reflete no nosso próprio culto, na nossa liturgia. Verdade. Quantas vezes nós vemos liturgias de culto que Cristo vai ser citado em algum momento no louvor, e louvor já é um termo que eu tenho um problema que talvez a gente possa... Olha aí, legal, deu Ministério de Louvor, a gente volta para falar disso. Mas eu vou usar aqui Ministério de Música, tá? A gente explica depois no próximo papo. Mas então Cristo vai ser citado ali em alguma música e vai ser citado com muita sorte no sermão. E olha só como a liturgia dentro das igrejas, muitas vezes, é uma liturgia egocentrista. E por isso que eu vou reafirmar aqui o grande problema da gente não lidar com o egocentrismo, da gente não visualizar esse problema. Acho que essa é a chave. É entender, colocar um óculos e que a gente consiga perceber qual é o escopo, qual é a área de atuação do egocentrismo e como ele tem vários tentáculos que se abraçam em vários outros pecados, em vários outros pensamentos que nós temos. Que na verdade a gente não dá o nome de egocentrismo, mas ele está ali. Ele está ali sustentando esse pilar. Então perceba que o egocentrismo ele é muito mais amplo do que a gente pensa e muito mais profundo. Ele se dá tanto com aquele que se acha o melhor de todos, mas também pode se dar com aquele que se acha o pior de todos. É muito grande isso, cara. Acho que assim, se você perder a concentração em algum momento do vídeo e não lembra nada do que a gente falou, só leve isso assim desse vídeo. Você não precisa ser arrogante para ter problema com seu ego. Se você pensa mais em si mesmo do que deve, você é egocêntrico. Simples assim. Simples assim. É colocar você no centro. É uma definição, é aquela velha a teatro, né, que os jovens fazem, e todos os ministérios de jovens provavelmente já fizeram alguma peça assim, que tá lá você no centro da sua vida, e aí sai, aí entra Cristo, e aí quando entra Cristo as coisas acontecem, né, e tudo caminha para a glória de Deus. Mas é isso. Entenda que egocentrismo é colocar você no centro de todas as coisas. Não é necessariamente dizer que você é o melhor ou o pior. É ter um julgamento elevado de si mesmo. E aí, Matheus, a gente já deu umas pinceladas aqui, mas você tem algum outro conselho para a igreja? Você tem alguma outra... algum incentivo para a igreja nessa área do egocentrismo? A gente já deu algumas pinceladas aqui, mas teria mais alguma? Primeiro que eu só gostaria de pontuar também, já que a gente foi bastante longe nesse assunto de os dois lados da mesma moeda do ego, que também nem sempre tem a ver com adjetivos, né, com qualidades, assim. A gente está falando de bom e ruim, e ser egocêntrico nem necessariamente tem a ver com coisas que você se acha bom ou com coisas que você se acha ruim. Às vezes preocupações, assim. Sim. Por exemplo, sei lá, eu preciso ir na padaria comprar um pãozinho. Isso não se trata de eu compro pãozinho bem ou eu compro pãozinho mal. É só um problema meu. É uma questão minha. E também é uma questão, e se minha vida gira em torno dessas questões, também é ego. Não se trata de eu sou bom ou ruim em alguma coisa, mas são pequenas questões do meu dia que também acusam o meu egocentrismo. E eu acho importante falar isso mais uma vez para colocar assim, o máximo de gente possível nesse barco, assim. Porque... É grande esse barco aí. Beleza, começou com a gente acusando os arrogantes, aí depois a gente acusou quem não é arrogante, né? Quem tem problema todo mundo. Quem tem problema em ver suas qualidades, que é ao contrário do arrogante. Mas também tem um problema com quem tá alheio a esse assunto, mas pensa demais nos seus problemas, assim. Talvez você tenha uma visão muito equilibrada do que você é bom e o que é ruim, super saudável, mas você tá tão preocupado com as pequenas questões do seu dia, assim,
o filho na escola, a conta pra pagar, ou preciso limpar a casa e tem a louça que eu esqueci de ontem. O seu dia gira tanto em torno das suas pequenas questões que você também é egocêntrico. Porque você não olha pro lado, assim, você não consegue olhar pra Deus e olhar pro lado. Isso também é um negócio que eu falo muito pra mim mesmo nas minhas pregações pessoais, nas minhas exortações dentro do meu quarto. Seus monólogos. Né, nos meus monólogos, assim, eu preciso olhar mais pro lado, assim. Não se trata só de ter uma visão equilibrada do que eu sou bom e do que eu sou ruim. É pensar menos em mim, também nas pequenas questões, também nas pequenas preocupações do meu dia a dia. E isso eu acho que, eu tô chutando porque eu sou um jovem solteiro, não sei. Talvez você que seja casado pode me falar mais. Eu acho que para os adultos isso é um problema ainda maior, porque você é casado, você tem filho, e isso tem coloca uma carga tão grande de pequenos problemas no seu dia, que talvez você passe o dia inteiro se preocupando com você mesmo e nem perceba. E você não percebe porque não se trata do que você é bom e do que é ruim. São coisas válidas. Eu preciso deixar a chave debaixo do tapete pro meu filho que vai voltar da escola, eu preciso ligar para a empregada para falar que horas ela volta, que horas ela chega, sei lá, sabe? Pequenas preocupações também podem acusar o seu ego. Então, eu queria pontuar isso, assim. É importante. E no seu embalo aí, né? Você falou sobre casados e tudo mais. Isso interfere diretamente na nossa vida comunitária de igreja, né? Quando, quando nós temos um pensamento, por mais que camuflado, mas um pensamento egocêntrico, isso interfere muito no crescimento do corpo. Como você colocou, se eu penso muito na minha agenda, se eu penso muito nos meus problemas, quando que eu vou ter tempo para mandar uma mensagem para o Matheus e falar, e aí, mano, como é que você tá? Quando eu vou ter tempo de dar uma lida lá no nosso boletim semanal e orar pelos pedidos? Quando eu vou ter tempo de investir na vida do meu irmão? E olha só como esse tal do egocentrismo é maléfico. Seguindo o pensamento dele, a gente destrói toda a visão bíblica de igreja. A igreja é o quê? É a comunidade dos santos, tendo um pensamento em comum, tendo tudo em comum. E olha só, cara, para eu ter tudo em comum, eu preciso saber qual que é o seu problema. Você precisa saber do meu problema, eu preciso orar por você. Eu preciso, não só, não vou orar por você, eu orei aqui e acabou. Eu tenho que... E aí, Matheus, aquela situação lá foi resolvida? Tudo isso demanda tempo. Só que aí quando eu tenho uma agenda que prioriza os meus eventos, que prioriza essas microações, que por mais que sejam microações, vão ocupar tempo na minha agenda e vão ocupar a minha mente. Eu vou ter muitas preocupações e não vou ter tempo de me preocupar com você. Isso destrói a igreja, cara. E o grande problema é que muitas vezes a igreja vai ser destruída e a gente não vai saber diagnosticar nem de onde que veio o golpe. A gente vai tomar um jab no queixo e vai apagar e a gente não vai saber quem agrediu. Por quê? Porque o egocentrismo ele vem, cara, muito devagar, ele vem muito camuflado. Então, o grande conselho bíblico que eu poderia dar é o que você já citou aqui, que eu também me pergunto muito isso. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo? Quando eu tive a ideia de reunir, chamar o Matheus aqui em casa para gravar esse vídeo, eu me perguntei, cara, qual que é a minha motivação? Será que eu quero ter like? Será que eu quero ter muitas visualizações? Ou eu quero edificar a igreja? Ou eu quero mostrar para a igreja que existem problemas que nós precisamos identificar? E aqui, por favor, a gente não está lavando roupa suja, porque como o Matheus disse, esse barco é grande e a gente está muito no meio do barco. Opa! Acho que um leme na mão. A gente está comandando comandando também é maldade. Pode... A gente está nesse barco também, a gente sofre os impactos, as influências da queda e o egocentrismo, cara. Se a gente parar para pensar, Lúcifer caiu porque ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter aquilo para ele. Ele entendeu que a narrativa não dizia respeito
a Trindade. Ele falou, poxa, eu quero isso também. Cara, existem diversos exemplos bíblicos a respeito dos problemas do egocentrismo e como que Deus, de maneira sublime e majestosa, sempre trabalhou essas questões. Estava conversando com o Mateus, um exemplo assim que me vem muito à mente é o exemplo no Antigo Testamento de Naamã. Naamã, o imperador ali da Síria, um povo que estava oprimindo o reino do norte, já meio que subjugava o reino do norte. Só que Naamã era um centurião ali, um comandante, e ele tinha lepra. E aí ele tinha uma serva na casa dele, essa história é muito incrível. E a serva, que era uma judia, disse, meu senhor, imagina ela com a vassoura na mão, assim, a vassoura, meu senhor, se o senhor conhecesse lá o profeta que tem em Israel. E aí Naamã vai, olha só, cara, Naamã, vou recapitular para você, Naamã, governador não, um chefe de soldados da Assíria, que era o maior império da época, tendo que ir até um profeta do povo que ele estava subjugando para pedir para ser curado da lepra. Cara, olha só. Só isso daí já era humilhante, né? Como Naaman teve que destruir o ego dele. Só que a história é muito legal. Pior. É muito legal, porque ele chega cheio de presentes, né? Chega com, com mantimentos, com alimentos, e ele vai então presentear o profeta e meio que tentar valer, né? Meio que comprar a cura dele. Aí o profeta se recusa. Cara, você imagina isso? Essa cena? Ele, não, eu vim aqui e tudo mais, e a menina lá da minha casa disse que você faz os negócios aí para tirar a lepra. Tô aqui, ó, com um carregamento bom aqui para você, ó. Então a gente faz um bem bolado. E aí o profeta se recusou. Isso deve ter sido outro jab muito grande no ego de Naamã. E aí, para piorar, o profeta fala, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, um rio que era desprestigiado. E aí, cara, esse eu acho que é o ápice. Ele fala, não é possível. Vou ter que mergulhar 7 vezes nesse rio, é mequetrefe. Na minha terra, ela tem rios infinitamente melhores. E aí um dos servos de Naamã fala, chefe, se ele tivesse pedido um negócio difícil, talvez o senhor pudesse até questionar, mas ele pediu um negócio tão fácil, vai lá e faz. E aí ele vai e a narrativa nos mostra que Deus o curou da lepra e ele glorificou a Deus por isso. Então, esse exemplo de Naamã talvez não fique tão claro na sua mente se você não entender o poder que o Império Assírio tinha naquele momento. Ali a gente está em 2 Reis, aí, aproximadamente capítulo 6 ou 7. Leia, daqui a pouco no Alon a gente está chegando nesse capítulo. Mas percebam como que Deus, de maneira sublime, usa uma serva que a Bíblia não diz o nome. A serva dele, que era uma judia, indicou procurar o profeta do Senhor. A gente nem sabe o nome dessa serva. Deus usa de uma maestria fenomenal para quebrar o ego de Naamã, para que ele reconhecesse que o Deus de Israel era e continua sendo de fato o único Deus. E aí você para pensar que o Deus do Antigo Testamento continua sendo, sem tirar nem pôr, o mesmo Deus que a gente serve. E aí para pensar como Deus pode estar usando ferramentas para quebrar o seu ego hoje, né? No momento de pandemia. De repente você confiava tanto naquele trabalho que você tinha, naquele cargo que você tinha, Deus te tira do cargo. Você confiava tanto no seu poder aquisitivo, você confiava tanto em tantas coisas. E nesse momento de pandemia, Deus está mostrando, olha, não se trata sobre nada disso. A narrativa sempre foi e sempre será a respeito de mim. A história da humanidade revela um Deus totalmente soberano que se fez carne e habitou entre nós para que nós, mesmo nesse barco gigantesco do egocentrismo, pudéssemos alcançar a graça de sermos chamados filhos de Deus. Se essa narrativa não mexe com você, eu sempre falo isso, se isso não mexe com você,
Ou você não prestou atenção no que eu falei. Pode ser. Aí você volta e vê de novo. Ou o seu coração tá muito gelado, cara. A Bíblia nos mostra que, em hipótese nenhuma, nós temos liberdade ou qualquer tipo de aval para termos um pensamento elevado sobre nós mesmos, para nos colocar na cadeira do centro do universo. Quando você entende que toda a história sempre foi regida por Deus Pai, com uma maestria muito perfeita, nunca errou um compasso, nunca atrasou um tempo, não precisa de metrônomo para saber a batida da música, porque ele criou a música, ele criou tudo. Quando você entende isso, fica muito mais fácil sair do trono da sua vida e colocar a Cristo. Volto nessa questão. Quando nós entendemos a nossa realidade caída e quando entendemos a superioridade de Deus, da narrativa humana, aí fica mais fácil abandonar o egocentrismo. Legal. Para finalizar, eu só gostaria de dizer duas coisas, assim. Primeira, rapidamente respondendo aquela sua pergunta, que eu tinha acrescentado aquele ponto, só para poder dizer, assim, o conselho que eu daria para os meus irmãos é: sempre se perguntem quanto da sua energia, do seu dia, você gasta pensando em si mesmo. Legal. Lembre-se disso, assim, sempre. Lembre-se disso. A humildade do evangelho não é pensar muito bem, nem pensar muito ruim. É pensar menos em você. Então, esse seria meu conselho, assim. Se questione quanto da sua energia e do seu tempo se trata de você no seu dia. A resposta talvez já te situe na realidade. Agora, só para finalizar a segunda coisa, disso que você está falando, enquanto você falava, eu lembrei de uma pregação que eu escutei do Emílio Garófalo um dia desses. Um abraço, Emílio, se tiver ouvindo. Ele sim, eu pinto meu cabelo de rosa. Opa! Não, mas ele falou um negócio que, assim, me pegou de jeito, porque foi na minha ferida, assim. Ele estava pregando sobre o sermão de Estevão em Atos, e Estevão faz um resumão do Antigo Testamento inteiro, né? Ele vai de Abraão até os tempos atuais, e a jogada de Estevão é mostrar como tudo sempre apontou para Cristo. Enfim, o Emílio Garófalo uma hora fala assim: a história da humanidade, a história do Evangelho, a história da Bíblia e a história de toda a vida que existe no universo não se trata de Deus te dando dias bons. E aí isso pegou muito pra mim, assim, primeiro que isso é um problema meu, né, achar que tudo se trata de mim, mas porque, assim, Deus é um Deus tão bondoso, Deus é um Deus tão maravilhoso com a gente, assim, a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham tanto, que Ele se importa que a gente tenha dias bons. Ele cuida da gente de tal forma que Ele quer que a gente tenha dias bons, não só dias maus. Mas não se trata disso. Então, assim, Deus, como meu Pai, se importa que eu tenha dias bons. Mas quando a gente para ver a história do Evangelho, e como no contexto da pregação, quando a gente para ver o sermão de Estevão, a gente percebe que a história da Bíblia e a história de Deus não se trata de nós dois tendo dias bons. Se trata de Cristo, se trata de Deus. Em outras palavras, a salvação, o Evangelho não se trata da gente. E isso é muito doido de pensar. Por mais que o próprio Filho de Deus tenha sido morto no madeiro e ressuscitado para nos salvar, ainda assim é para a glória dele. E isso também é outra frase que parece pronta, mas isso é muito profundo, porque isso tem que influenciar o jeito que eu vivo, Davi. Assim, e isso é uma dificuldade que eu tenho, que eu preciso que Deus continuamente trate isso em mim. A história da minha vida, como um pedacinho da história do povo de Deus, não se trata de mim tendo dias bons, assim, não se trata das coisas dando certo, se trata de Deus. E isso acusa o meu ego. Demais, demais. Eu tava até conversando com alguém essa semana a respeito da Bíblia, que a Bíblia não é uma biografia da raça humana. E isso diz muito sobre o ego. Porque, percebe, a Bíblia não foi criada com o objetivo de contar cada detalhe da vida de Abraão, ou contar cada detalhe da vida de Ló, ou contar cada detalhe da vida de seja lá quem for da Bíblia. A Bíblia foi criada
e inspirada por Deus para revelar a narrativa da revelação de Deus na humanidade. E se a gente se colocar, né, nessa revelação, é claro que essa revelação é progressiva e vai aumentando, e nós estamos nessa revelação. Deus ainda se revela a nós, mas percebe que é como se a gente falasse, poxa, na Bíblia aí me coloca, faz um texto mais detalhado sobre mim, né? Me escreve mais coisas sobre mim. Deus fala, não, porque não quero falar sobre, eu quero falar sobre mim. Eu sou o foco da narrativa. Isso é, isso é lindo. Uhum. Acho que a gente deu aqui boas dicas, né? E não veja como dica, veja como uma orientação bíblica. Apesar da gente não estar com a Bíblia na mão aqui, os princípios que foram colocados foram princípios que você encontra na palavra de Deus. Então, um grande conselho que já foi dado pelo Mateus é pense mais no próximo, reavalie a sua agenda. Estou finalizando já, mas um exemplo que uma vez outro professor do seminário, professor de Leão, abraço de Leão, se estiver vendo também, ele disse que uma vez no seminário ele recebeu uma tarefa que foi um grande papel ao maço, que de 5 em 5 minutos ele tinha que escrever no papel o que ele estava fazendo. O exercício tinha como objetivo eliminar a ociosidade, né, para aumentar a produtividade, mostrar como a gente passa tanto tempo parado. Mas pensando aqui esse exemplo, a gente poderia usar para ver como no nosso dia a gente investe mais assim, uma proporção muito mal feita, né, de tempo e energia nos nossos afazeres do que em prol do reino, em prol do meu irmão. Então, avalie a sua agenda aí. Você não precisa fazer esse exercício de 5 em 5 minutos, escrever no papel o que você está fazendo. Mas avalie o seu coração, avalie as suas atitudes, tenta ver o que você fez no dia de hoje e como que você pode melhorar, como que você pode glorificar mais a Deus. Dizer não ao ego é colocar a Cristo no lugar que lhe é devido. E nós existimos para isso, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Lembrando que esse pensamento vai ser benéfico, não só para você, mas para a igreja. Se a igreja pensar desse modo, todos nós cresceremos tendo, como diz Atos, tudo em comum. É isso que eu tenho para dizer. Tem mais algum acréscimo aí, Mateus? Não, encerro repetindo. A humildade do evangelho não é nem pensar muito bem, nem pensar muito mal de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Show. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Foi um piloto. Não sei se vai pro ar, vou ver ainda. Eu acho que vai, porque ficou boa a conversa. Mas que Deus abençoe vocês e nunca foi sobre você. Um abraço. Tchau.